Bom dia, sexto ano. Vamos trabalhar, vamos pegar o nosso material do módulo de número 2, História, e vamos dar continuidade aos povos nativos da América, mas com o tema Civilização Maia, página da Civilização Maia, 289. Em seguida, vocês vão ter uma pesquisa sobre essa civilização para fazer e vão ter apenas uma pesquisa, vocês vão fazer em relação a esse conteúdo, está certo? Lembram que nas últimas aulas eu falei sobre 3 civilizações que não estão em destaque dentro dos povos nativos da América, que é maias, incas e astecas. Mas primeiro nós vamos falar da civilização maia. A sua cultura, a sua crença, assim como vocês aprenderam na Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos e do Egito, a mesma coisa agora vocês vão aprender da civilização maia, astecas e incas. Vamos para os maias. A civilização maia, que vem a ser uma civilização, um tipo de povos, um tipo de nativos indígenas, tipos de indígenas. Entre os séculos 3 e 5, os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizam os países como Guatemala, Belize e Honduras, El Salvador e parte do México. Então, esses povos eram encontrados aí, antigamente. A civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades como uma estrutura urbana. Observem bem essas imagens, que é onde os povos se destacavam naquela época. Com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais, utilizados para o comércio, para os rituais religiosos. Nessas cidades, o poder político era exercido por um líder religioso considerado pelo povo um representante dos deuses. Ou seja, o povo precisava de alguém para orientá-los, de alguém para direcioná-los. Então, por isso, tinha que ter um líder. Por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formaram cidades-estado. Entre elas se destacaram a cidade de Maipã, e de Tikal e de Chichen Itzá. O que é uma civilização? Como eu falei no início, são povos. Mas se você tem dúvida, bem do ladinho diz o que é uma civilização. É uma população que estabelece um determinado território, ou seja, que já toma conta da sua vida, que já toma conta do seu país. Isso é uma civilização. Que apresenta conjunto de qualidades sociais e política, econômica e cultural, ou seja, uma bagagem de estrutura, uma bagagem de conhecimento, tanto na sociedade como na política, como na economia e na cultura. Gente, dentre essa civilização, eles acreditam, é uma crença, é uma cultura já deles. Eles acreditam que o milho é um alimento sagrado, que é através desse milho, com a mistura da água, que se tem as bênçãos da natureza em si. E eles acreditam muito nos deuses naturais, da natureza, Deus Sol, Deus Chuva, Deus da plantação, e etc. Além de praticarem o comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam ao cultivo de diversos produtos. O algodão, a mandioca, o cacau e o milho. Tinha essa comercialização. Eles plantavam, eles colhiam e vendiam para outros países vizinhos. Mas tinha um produto do qual eles tinham uma divindade muito grande, que era o milho. Vamos lá? O milho tinha destacada importância por não servir apenas de alimento. Então, o milho ali não estava só como alimento, mas também um elemento sagrado para esse povo, porque eles acreditavam, eles tinham isso com eles. Em razão disso, o milho fazia parte de diversos rituais, sendo utilizado como oferta sagrada para a divindade protetora desses grãos. Por exemplo, eles faziam a plantação lá do milho, das sementes do milho, e quando aquela plantação dava certo, eles pegavam o próprio milho, faziam rituais e ofereciam a deusa do sol, a deusa da fertilização, a deusa da chuva. Então, eles ofereciam esses milhos a esses deuses. Bem do lado tem uma imagem, gente, aqui ó, de bronze, aproximadamente do ano 500, representando uma divindade maia do milho. Ou seja, acredita-se que essa divindade aqui, quando faziam os centros cerimoniais, eles pegavam essa divindade de bronze e eles ofereciam sacrifício, rituais do milho. Vamos agora conhecer, meus amores, a cultura maia.
A cultura é o que vem do que eles acreditam, está certo? A civilização maia desenvolveu conhecimento nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Não tem como não ter, né? Olha, arquitetura. Olha o que eles faziam de construção. Eles davam valor, eles tinham um prazer de fazer sempre o maior império para agradar os seus deuses. Na matemática, eles precisavam da matemática para a comercialização. Eles tinham por obrigação de entender e saber e calcular matemática na hora da comercialização dos produtos. E na astronomia, a parte do céu, das estrelas, do sol, porque eles precisavam desse entendimento para entender a sua crença em torno disso. Os conhecimentos na área da astronomia possibilitavam a elaboração de 2 tipos de calendário. Um deles era conhecido como Rabi, foi criado com base no movimento de rotação do Sol e totalizava 365 dias. Era por esse calendário que eles sabiam os dias, os meses e o ano, tá certo? O outro se baseava em rituais e tinha 260 dias. Os maias também elaboravam um sistema de numeração que facilitou as diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e comerciais. Eles precisavam aprender a matemática para fazer a comercialização. Nesses sistemas, o algarismo era representado por meio de símbolos, como um ponto, uma barra horizontal e uma forma oval, parecida com uma concha que representava o zero. Então, nessa cultura, era importante a astronomia, por causa que eles precisavam entender o dia a dia, a forma que o movimento do Sol ia fazendo e os dias iam passando. Então, eles precisavam conhecer uma dimensão do céu. Aí vinha a matemática, que tinha que precisar aprender os cálculos para fazer a comercialização dos produtos. E a arquitetura dá valor à construção. Quanto melhor e maior, eles se sentiam com mais poder. Vamos ver o sistema de escrita. O sistema de escrita dos maias desenvolveram um sistema formado de cerca de 800 sinais que podiam representar ações, ideias ou objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, chamados escribas, que eram como se fossem professores nos dias de hoje, e registrados em rochas ou em códices. Era ali que eles davam. Hoje em dia nós temos o caderno, nós temos os livros, né? E naquela época não, eles usavam as rochas ou os códices. Códices eram coleções de livros, de papéis que eles faziam as suas anotações, e rochas onde eles registravam as suas informações também. Tá? Lembra logo no início da pré-história, quando as informações eram dadas nas pedras? Assim mesmo, na civilização maia, muitas informações eram nas rochas, nas pedras, e outras em códices, que eram coleções como se fossem coleções de livros no dia de hoje. Códices eram coleções de papéis onde faziam as anotações. Os escribas. E os escribas eram como se fossem professores. Além de ter a função de comunicar, a escrita maia possuía um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens, por meio de símbolos ricamente adornados. Está aqui, ó. Conjunto de folhas que, depois de preenchido, eram unidades como costura. Códice é tipo, hoje em dia, coleção de livros. É como eu falei ainda agora na nossa aula. Coleção de várias folhas no qual eles registravam. E aqui é uma imagem mostrando mais ou menos como eram as anotações que eles faziam em torno da escrita. Está certo? Essa é a nossa aula de hoje sobre a civilização maia. E dentro desse contexto nós aprendemos o que foi uma civilização. Civilização maia, a palavra civilização significa determinação de uma população que já consegue caminhar com as suas próprias pernas, que já consegue ter o poder administrativo, um líder para tomar de conta. É como se fosse um país já totalmente independente, sem precisar de ninguém. Nós aprendemos também que os produtos que eles comercializavam, tinha vários, mas um deles era o sagrado, que era o milho. Eles tinham o milho como uma divindade. Nós também aprendemos a cultura deles, que é na parte da astronomia, que eles amavam observar o céu, o sol, a lua. Eles acreditavam que viam várias informações desses astros dos deuses para eles.
E também nós aprendemos na parte da matemática que era necessário eles aprenderem esses números para saber calcular, comercializar. E a arquitetura dava valor à construção de algo, de templos, para que eles pudessem se mostrar que eles tivessem um poder dentro dessa divindade. E o sistema da escrita, que eles se comunicavam através de um escriba, que era o que trazia as informações, através de rochas ou várias folhas de papéis em códice. Está certo? Essa foi nossa aula de hoje de história. E na próxima aula a gente se encontra com outro tipo de civilização, ou astecas, ou incas, com uma nova cultura e com uma nova forma de governo. Tchau, gente. Até a próxima aula de história.